O anjo do Senhor vem operar. O anjo do Senhor é poderoso. Não há quem possa. Os demônios saem, as doenças saem, quando o anjo do Senhor vem operar. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Mas agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 9 e o versículo 37 a seguir. A cura de um jovem. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo, em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que eu tenho. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o convulsiona até espumar e dificilmente o deixa. Depois de o ter maltratado, pede aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o meu menino estava se aproximando, glórias a Deus, quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Amém? Todos podem se assentar e exaltar o Senhor Jesus com as palmas bem alegres. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, hoje, sexta-feira, culto de libertação. E libertação de quê, irmão Márcio? De que eu preciso ser liberto? Somente nós, irmãos, na maioria das vezes, tem cadeias na nossa vida que é invisível. No princípio, as cadeias que nos prendem, aquelas mais extremas, é exposta, todo mundo vê. Facilmente você identifica um usuário de crack, que está preso no crack. Uma pessoa que está presa na bebida alcoólica, é facilmente também você identificar quando o caso da pessoa é mais extremo. Mas só que tem situações na nossa vida, tem prisões que só nós e Deus sabemos que estamos presos. Tem situações na nossa vida que nós já até ouvimos falar a verdade. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tem situações na nossa vida que nós até ouvimos a verdade, e até testificamos que é Jesus que falou através da vida do irmão, da irmã, porque assim está escrito: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e todos aqueles que vieram antes de mim é mercenário, porque o mercenário vendo o lobo, ele abandona as ovelhas, porque é mercenário, mas o bom pastor não. Aí Jesus fala, porque o bom pastor, quando ele chama, as suas ovelhas o ouvem, porque elas são ovelha, e elas conhecem a voz do seu pastor. E um dia eu estava meditando, esses dias atrás, na terça, no culto de doutrina, eu ia até mencionar esse discernimento que Deus me deu, mas eu creio que no finalzinho não deu tempo, Mas ali o Senhor, e eu ficava, meu Deus, mas como assim? Se eu sou ovelha, tantos anos que eu já ouvi o Senhor através da boca do meu pai, da minha mãe,
dos irmãos da igreja. Quantos irmãos já foram lá em casa orar para nós? E eu ouvia, eu sabia que era o Senhor que me orientava, o Senhor passava revelações, o Senhor usava pregações profundas, que falava comigo, mas mesmo assim eu não abandonava o pecado. Mas peraí, se eu sou ovelha, eu ouvi sua voz, e por que eu não fui seguir o pastor? Porque muitas pessoas, Senhor, o Senhor nos usa para a vida dela, nós fazemos culto ar livre, visitamos lares, pregamos em várias igrejas, pregamos no hospital, no ônibus, aonde o Senhor nos dá condições de pregar, nós pregamos. As pessoas até se emocionam, choram, as pessoas são curadas, são libertas de possessões demoníacas, mas elas não congregam, elas não se convertem. Por que, Senhor? E elas reconhecem que é o Senhor falando, por que elas não abandonam essa prática? E aí o Senhor me revelou, irmãos. Irmãos, é muito lindo. É por isso que a gente tem que ler, ter a humildade de ouvir, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e a gente devemos examinar as escrituras. O Senhor Jesus falou assim, e quando vocês estiverem diante dos príncipes e governadores, não fica temerosos quanto que vocês vão ter que falar, não. Não fica ansioso, não, preocupado. Nossa, eu vou pregar na igreja, o pastor fulano vai estar lá, o diácono ciclano vai estar lá, o presbítero, o fundador do ministério, o presidente da república. Não. Jesus falou, não fica temeroso, não. Se você for também colocado diante dos juízes, dos governadores, não fica apreciado, não fica ansioso, não, apreensivo, não. Porque na mesma hora o Espírito de Deus que habita em vós o fará lembrar de tudo quanto ouviu e viu. Então, você só vai ver o que está escrito se você abrir a Bíblia e ler. Então, às vezes as pessoas falam, irmão, mas eu não tenho nada para falar. Não, sempre tem alguma coisa para falar, irmãos. Ao menos que você nunca parou para ouvir uma pregação, nunca parou para abrir a Bíblia. Porque se nós já parou para ler a Bíblia um dia, se nós paramos para ouvir uma pregação um dia, na hora que Deus colocar uma pessoa necessitada diante de nós, e se nós tiver humildade de falar, Senhor, me dá sabedoria para me falar algo para esse irmão, Senhor, me dá sabedoria para me falar algo para essa irmã, Senhor, me ajuda a ajudar esse irmão, essa irmã, na mesma hora Deus põe palavras na sua boca. E a pessoa começa a ficar surpresa. Não, irmão, é isso mesmo que está acontecendo na minha vida. Ô, irmão, o que é isso mesmo? Como é que você sabe, irmão? Você não sabe de nada, é Deus. Você nem sabia o que ia falar há pouco tempo atrás. É Deus, irmãos, a glória é dele, é ele que faz, é ele que fala. E ali, eu perguntando, então nós que somos ministradores da palavra de Deus, nós que somos seguidores de Cristo, temos que estar atentos em ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus fala em Tiago 1, capítulo 19, que todo varão esteja pronto a ouvir e tardio a falar. E tardio a cirar. O que é tardio a falar? Às vezes você ouve uma pregação, você nem meditou, não consultou a Bíblia, e às vezes você fala que foi bem essa pregação. E às vezes ela foi recheada de heresias. Às vezes você ouve uma pregação que foi poderosa, o Espírito Santo de Deus falou tremendo, e você fala que foi uma pregação sem sentido, porque você não examinou, você precipitou no seu julgamento, você não meditou. E a Bíblia fala que o sábio não é o que fala, o que ouve. A Bíblia fala que aquele que muito fala, causa enfado. Já viu aquela pessoa que fala desfreadamente? Não deixa nem você pensar para responder, né? Às vezes você está diante de situação, a pessoa pergunta, e aí? Qual a cor da camisa dele? E a calça? Ele correu para que lado? Não, mas que carro que ele estava? Você viu? Aí não dá nem tempo. Quando você começa a responder, a pessoa já está perguntando outra coisa. Isso causa um enfado, um estresse. Sua vontade de falar, então fala sozinho. Né? Sua vontade é essa. Imagina um advogado. Você contrata um advogado, está você na audiência, o juiz lá. O advogado foi contratado para fazer o quê? Sua defesa. Então tem momento que você tem que ficar calado e deixar o advogado falar para você. Mas aí você quer precipitadamente, de forma soberba, orgulhosa, pensando que conhece tudo e sabe tudo. Aí você quer falar na hora que era para ficar calado. E assim também o Evangelho, porque Jesus é o nosso advogado. E tem situação que não é para nós falar nada, é simplesmente para Jesus nos justificar. É Ele que tem que falar no tempo dele, na hora dele. Então, irmãos, e eu meditando nessa palavra, falei, meu Deus, aí o Senhor me fez saber
que o Senhor me fez saber? Meu servo, é porque tem ovelhas que ouvem sim a minha voz. Tem ovelhas que já sabem que é eu que falo na sua vida, é eu que falo na vida da irmã, é eu que falo na vida do irmão. Tem muitas ovelhas que já foram evangelizadas e estão ainda no catolicismo. Tem muitas ovelhas que já foram evangelizadas e ainda estão presas nas drogas, na bebida. Mas sabe por que eles ouviram a voz do pastor e não vieram? É porque elas estão feridas. Tem umas que estão feridas. Aí o Senhor me levou lá na passagem, onde Jesus fala: quem é o pastor dentre vós, que tendo 100 ovelhas, e vindo uma se perder, não coloca as 99 no aprisco, e vai de contra aquela que está perdida, e quando a encontrando ferida, não coloque ela sobre o teu ombro, e traga para o aprisco, né, para ser tratada, curada, e quando chega lá não vai reunir os amigos e vai comemorar. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus, você saber que tem pessoas, irmãos, que às vezes ouviu a pregação, Deus te usou, a pessoa sentiu que foi Deus que falou na sua boca. O diabo vai fazer de tudo para provar para você que Deus não te usa, que Deus não fala através da sua vida, que você prega para as pessoas e você não vê mudança. Mas é mentira de Satanás. É que aquela alma está presa. E é Jesus que é o bom pastor. No tempo dele, é ele que vai lá pegar aquela alma que está ferida e trazer para o aprisco. No tempo dele, é ele que vai quebrar aquele cativeiro que está prendendo ela lá e vai trazer para o aprisco. Tem como, irmãos? Você está no mato amarrado numa árvore, e uma pessoa grita: oh, tem alguém precisando de ajuda? E a pessoa que está precisando de ajuda ouviu, porém está amordaçada e presa. Tem como ela ir? Não tem, mas ela sabe que é alguém que está disposto a ajudar. Então, irmãos, assim também é no mundo espiritual. Muitas das vezes nós pregamos a palavra, as almas ouvem e reconhecem que é Jesus, mas só que tem um tempo determinado para tudo. Por isso que não cabe nós julgar o homem. Não cabe nós, amados irmãos, querer fazer, dar o crescimento da semente. A nossa meta, a nossa função é semear a boa semente. Mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. É com o passar do tempo que Deus vai dar o crescimento, se aquela terra que recebeu a semente for boa. Nós somos os semeadores. Nós não somos, amados irmãos, o cefeiro. O cefeiro é o Senhor. Ele que sabe quem é o joio e quem é o trigo. No tempo certo ele dará ordem aos teus anjos para colher o joio, amarrar em molhos e lançar ao fogo. E o joio colher e separar no teu celeiro. E então, quando eu meditava nesta palavra, a Bíblia mostra que um certo homem também chegou até Jesus, e diante de Jesus ele estava com o teu filho possesso, enfermo, endemoniado. Ou seja, o filho dele estava enfermo, mas a enfermidade do filho dele era demoníaca. O diabo, ele tem poder de ferir a carne do homem. O diabo, amados irmãos, ele tem poder de destruir o homem. A Bíblia fala que ele veio se não matar, roubar e destruir. E a Bíblia fala então que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E a Bíblia fala que uma certa feita o Senhor Jesus estava orando no monte, juntamente com seus discípulos. E quando ele desceu do monte, uma multidão o cercou. E aquela multidão, amados irmãos, em meio à multidão tinha um homem. Aquele homem estava quebrantado. Ele estava com pouca fé. Nessa tradução que nós lemos, não fala mais detalhado, mas se nós lemos lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 17, que essa Bíblia aqui, né, irmãos, essa Bíblia aqui, eu não gosto muito da tradução dela, né, mas o sentido é o mesmo. Lá ele fala, aí Jesus fala com ele: mas tu creres? Aí ele fala: mestre, ajuda-me na minha incredulidade. O que ele quis dizer? Senhor, eu estou com pouca fé, aumenta a minha fé. O que a Bíblia quer dizer? Que tem coisas que nós necessitamos do Senhor Jesus, que nós temos que ter uma fé maior. Às vezes nós estamos pedindo a Deus um milagre, às vezes nós estamos pedindo a Deus uma libertação, uma cura de algo, mas só que ainda nós não temos uma fé suficiente. Nós temos fé,
mas não compatível com o que nós, amados irmãos, objetivamos de Deus, não compatível com aquilo que nós queremos receber de Deus. Às vezes eu quero de Deus a cura de uma enfermidade, de um filho meu, porém a minha fé está pouca. Mas por que minha fé está pouca, irmão Márcio? Porque eu tenho deixado de ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não tem como você crer em algo que você não ouviu falar. Paulo fala, como eles crerão se não tem quem prega? Como eles vão obedecer se não tem quem ensina? E como eles irão se não forem enviados? Como, irmãos? Como você vai corrigir o seu filho se você nunca ensinou ele? Ele não sabe que está errado. Então, como que a pessoa vai crer em Jesus se ela não para ouvir, a falar a respeito de Jesus? Nos últimos dias as pessoas têm intertido tanto a sua mente com a internet, as pessoas têm intertido tanto a sua mente com a vida do próximo, não de forma positiva, mas de forma negativa. O povo está mais preocupado em saber qual é o irmão que está perseguindo, qual é a irmã que está perseguindo, qual é o vizinho que não gosta, qual é a vizinha, qual é a amiga, qual é o amigo que é falso, qual é o familiar que é falso. E daí, irmãos? Eles não interferem na sua vida. Se você abriu o coração para Deus, se você está ouvindo a palavra de Deus e praticando, a Bíblia fala, e agindo eu, quem impedirá? Ninguém pôde impedir o agir de Deus na vida de José. Até hoje eu vejo os povos falando, irmão, não conta teu sonho para ninguém não. Por quê? Você viu o que aconteceu com José? O que aconteceu? Ele contou o sonho, você viu o que aconteceu? Virou governador. O pai dele prostrou diante dele, a mãe dele, todos os irmãos. Eu vi. Impedir, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. A Bíblia fala, irmãos, que a maldição sem causa não pega. Macumba só pega na nossa vida se nós estivermos no pecado. Inveja só pega na nossa vida se nós estivermos no pecado. Palavras de maldição só nos afeta se nós estivermos no pecado. Porque a Bíblia fala, amados irmãos, que ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. A palavra de Deus tem todo o poder e autoridade, irmãos. Não tem como Deus falar, irmão Márcio, você está abençoado. Aí vem uma macumbeira, pegar uns frangos, uns pedaços de carne de porco, e fazer uns voodoo lá, ficar rodando e falar, eu estou amaldiçoado agora. E se eu continuar em retidão com Deus, ela vai ter que comprar uma porcada inteira, né? Se ela puder ir lá na onde pulou aqueles porquinhos lá em Gandara, vai ter que ir lá pegar eles e ficar oferecendo aquele monte de cabeça de porco. Não vai interferir nada na minha vida, irmãos. Não interfere. Ah, irmão, é muito fácil falar, quer ver você passar minha luta. Eu não passo a sua luta, porque cada um de nós tem uma luta, cada um de nós tem uma aprovação, cada um de nós tem uma fé, cada um de nós tem uma força. Mas todos nós temos um só Deus. Todos nós temos um só Salvador, uma só Bíblia. É um só Espírito. É uma só palavra para toda a humanidade. Que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Sabe o que é perecer? É sofrer por coisa supérflua. Perecer é se perder. Se perder pelo pecado. Eu vim meditando hoje no meu trabalho, eu falei, meu Deus, né? Engraçado, eu estava vindo lá de Neves. Aí eu estava meditando, falei, engraçado. Se aparecer um demônio correndo aqui no meio da avenida, eu não assusto. Mas o pecado me assusta. Aí eu estava meditando, falei, engraçado, o cristão liberto, ele tem medo do pecado e não tem medo do diabo. E o ímpio não. O ímpio tem medo do diabo, mas não do pecado. Ele ama o pecado. Por isso tem uma passagem na Bíblia que fala que aquele que ama o pecado ama a morte. E é por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ele adora o pecado e tem medo do diabo. Mas se nós viver na prática do pecado e não se converter, nós vamos morar com o diabo. Mas mesmo ele sabendo que ele tem medo do diabo, o pecado dá para ele tanto prazer, cega ele tanto, que ele esquece do resultado final, que é a consequência das obras da carne, é a consequência do pecado. Então, eu vim meditando e falei, meu Deus, é incrível mesmo, né?
Às vezes a gente está nos lugares, vai orar para as pessoas estão totalmente endemoniadas. Uma certa vez estava eu e a Dani lá no alto das pedreiras, 13 homens, 12 homens e uma mulher dentro de uma casa, a Dani grávida de quem, gente? Do Daniel, né? E nós lá fazendo visita, a Dani com aquele barrigão, e nós sempre orientados a não orar em casa que tem muita pessoa, se não tiver obreiro para segurar. Quem orientou não está errado, mas vai dar fé de quem está orando e dar vida com Deus também. E aí, nós estávamos lá caçando lugar para fazer o culto. Aí um jovem viu nós e falou: ô pastor, o senhor está aqui de boa? Tem como você fazer uma visita lá em casa? Não, eu falei: como assim? Eu falei: eu estou falando assim, você está ocupado? Eu falei: eu estou a serviço de Deus. Por quê? Não, que eu queria que você fizesse uma oração para o meu pai. Aí eu falei: vamos fazer uma troca, eu faço a oração para o seu pai e você me cede uma luz. Eu estou querendo fazer um culto aqui. Aí engraçado que eu tinha deixado a caminhonete em frente à casa dele. E eu estava caçando, encontrei com ele mais embaixo. Quando ele viu minha caminhonete, falou: que carro é seu? Eu moro ali de frente. Aí foi lá no pai dele. Aí o Adão está lá fora esperando. Aí quando eu chamo: não, pode entrar, pastor. Aí nós entramos. Quando nós entramos lá dentro, que monte de gente, tudo mal encarado. E era sabe aquelas casas do bairro, aqueles bairros. É incrível, irmãos, a Bíblia cumpre direitinho. As visitas fazem a gente sentir mais a Bíblia mais viva. Cumpre direitinho. Quando nós chegamos lá, imagina aquela casa que todo mundo tem ódio dos moradores dela no bairro, porque é onde estão os alcoólicos, os drogados do bairro, aqueles povos que viram a noite discutindo, brigando. Aí eu fico imaginando a Bíblia cumprindo, né? Peraí, mas eu, fariseu, observador da lei, Jesus não veio na minha casa, mas que publicano, cobrador de imposto, Jesus está indo lá. Acho que os crentes ficavam pensando: esse culto tinha que ser na porta da minha casa, não daqueles bandidos lá, daqueles drogados, né? Tem uns crentes que ficam bravos, que não é liberto. Aí nós fomos lá. Quando nós entramos, aquele monte de jovem. Aí a Dani já olhou para mim. Falei: tá na bênção. Aí nós entramos. Aí, irmãos, aquela casa toda escura, fumaça preta do telhado todo. Quando você olhava para as paredes cheias de guia, imagem de santo, um quartão assim, onde que eles recebem os Exu do lado. E a mulher que estava lá era mãe de santo, sei lá se é mãe de santo, qual o nível dela, mas eu sei que era bem envolvida, e ela que fazia as benzeções nos jovens que estavam lá. Uns eram parentes, outros eram amigos. Um cara de garrafa de cachaça. Aí nós pegou, cumprimentamos o pessoal, tratou nós muito bem, todo mundo veio, cumprimentou, abraçou. Aí comecei a abrir a Bíblia, pedir a Deus a palavra. Aí dei a palavra, aí um começou a chorar de um canto, um do outro. Aí dois já falou que estava afastado desse caminho de Deus. Aí quando nós começamos a orar, os demônios já começaram a manifestar, e eu na mente já pedindo a Deus para não deixar o corpo deles cair. E ficou todo mundo lá endemoniado em pé. Aí nós passamos expulsando de um por um. Aí ali eles ficaram maravilhados: nossa, vocês é corajoso, hein? Esse tanto de gente aqui endemoniada, e só vocês dois. Eu falei: não é nós que é corajoso, é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Porque maior é o Espírito que está em nós do que o Espírito que está em vocês. Porque quem é fraco anda em bando, mas quem é forte anda sozinho. O Espírito de Deus é só um. Mas o diabo, ele é um ser tão fraco, ele é forte sobre a vida daqueles que fazem a vontade dele. O diabo, irmãos, ele só tem força quando você aceita a isca dele. O pescador que lança o anzol, amados irmãos, na água, o peixe não corre perigo. Só o peixe que é atraído pela isca que morre. É só ele. Se o peixe percebesse que aquela isca ia dar um gostinho na boca dele, mas posteriormente ele ia perder a vida, ele não ia pegar aquela isca. E assim é o pecado na nossa vida. O diabo lança o pecado como isca, como um anzol, e na hora que nós pegamos ele ali para ter aquele prazer, aí ele vem, nos puxa. Aí dali para frente nós ficamos no domínio dele, fica debatendo, igual o pescador. Aí vai lá, tira o peixe da água, dali o peixe já não tem mais domínio, fica lá debatendo. Se não aparecer um policial federal lá, do meio ambiente, mandar aquele pescador devolver o peixe para a água, ninguém salva aquele peixe mais. E a mesma coisa é nós, quando nós, amados irmãos, se atraímos para o pecado.
Se não for Jesus para aparecer e nos livrar, irmãos, dali para frente é só tristeza. Dali para frente nós perdemos o domínio. Então, irmãos, nós somos naquela casa e ali o Senhor Jesus operou aquela maravilha. Mas só que acontece o que Jesus falou aqui com o pai desse jovem lunático, com o pai desse jovem demoniado. Ó sociedade incrédula, ó povo incrédulo, porque eles perecem por não conhecer o poder de Deus. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que estão sofrendo com enfermidades, tem muitas pessoas que estão sofrendo com vícios, tem muitas pessoas que estão sofrendo, amados irmãos, com problemas aos olhos deles insolúveis. Mas se eles acreditassem que Jesus tem poder para salvar, se eles acreditassem que Jesus tem poder para libertá-los daquela enfermidade, libertá-los daquele vício, não só apenas daquela enfermidade, daquele pecado, mas libertar eles de todo pecado, eles não sofreriam tanto assim. Eles não sofreriam. Mas a gente prega para o povo, eles falam, eu creio em Deus. Mas Jesus falou que eles são incrédulos. Porque, irmão, se cresce mesmo, ele ia fazer a vontade de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que Satanás crê, que estremece, mas não obedece. Você acredita que atravessar sinal vermelho de trânsito é perigoso? Quem acredita aí, igreja? Ninguém acredita? Só a irmã Cíntia, a irmã ali também. Então, se você acredita, você vai atravessar com ele vermelho? Não vai. Está entendendo? Então, quando você acredita, se você acredita que enfiar o dedo na tomada, você toma choque, você vai enfiar por querer? Não. Só se você estiver lá limpando a parede cerâmica e sem querer seu dedo entra lá dentro, um acidente. Assim deve ser o pecado na nossa vida. Um acidente. Bom seria que nem por distração, porque a Bíblia manda nós andar em vigilância. Mas como nós somos falhos, estamos sujeitos a erros, então pode ser que uma hora ou outra aconteça, mas que nós pedimos a Deus arrependimento de imediato, para que colhemos menor consequência. Que para encerrar, igreja, o que acontece, irmãos? Na maioria das vezes, as pessoas estão muito cauterizadas. A Bíblia fala que aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Aquele que planta vento, vai colher tempestade. Isso que a Bíblia fala. Então, irmãos, Jesus compara o que nós praticamos de bem ou de mal a uma semeadura. Então, raciocina que eu pego uma semente de abacate e planto aqui. Eu pego uma semente de manga e planto aqui. E aqui está meu muro. E se eu não observei, quando essas árvores crescer, a raiz delas vão derrubar o meu muro. Então, se com o passar do tempo eu começar a refletir no que eu plantei e me arrepender, o quanto antes eu me arrepender, então menor vai ser a consequência. Então, se eu plantei essa semente hoje e me arrependo amanhã, então quer dizer que nem raiz ela cresceu ainda. Então quer dizer que a consequência vai ser menor. Mas sabe o que faz as pessoas muitas das vezes colher muitos males na sua vida? É porque lançam sementes ruins e não se arrependam. Pensa que semeou o mal em oculto e Deus não viu. Mas só que quem dá o crescimento para todas as coisas é Deus. Quem dá a colheita, cada um, o próprio Jesus fala, e eu os darei a colheita segundo as suas boas e más obras. Então, irmãos, quem nos dá a colheita do bem ou do mal que nós plantamos é Deus. Você já viu uma família que tem um filho assassinado? O que eles falam? Deus é justo. Quer dizer, o que ele plantou aqui na minha família, ele vai colher. Mas o que aquela família no mal do seu coração está desejando? Que aquela pessoa que tirou a vida do teu ente querido também morra. Mas a justiça pertence a Deus, a vingança pertence a Deus, e Deus sabe o que vai dar para aquela pessoa. Se é a morte, se é a oportunidade de se arrepender, mas aquela pessoa vai colher uma enfermidade, vai colher o mal, aquela pessoa vai ter o desprazer um dia de enterrar um filho nas mesmas condições que ele fez com o filho dos outros. Quem sabe é Deus. Não cabe a nós julgar. É por isso que a Bíblia fala, amados irmãos, que a vingança pertence a Deus. Então o bem ou mal que nós semearmos, quem vai colher
é nós. E para encerrar, a Bíblia fala então que aquele homem chegou até Jesus e falou com ele a respeito do teu filho. O teu filho, amados irmãos, desde a infância, o menino ainda criancinha. Tem gente que pensa que demônio não se apodera de criança, não. Um dia eu fui orar para uma criancinha, a mãe ficou brava: mas que é isso, expulsando demônio da minha filha? Aí não, né, irmão? Criança é inocente. Olha, depende do que ela põe diante dos olhos, do que os pais andam ouvindo perto dela, aonde os pais vão, o que os pais fazem. Não é bem assim, não. Né? Foi a época que criança era inocente. Tem gente que fala que criança não mente. Vai nessa que não. Não mente? Não mente é pouco. Deus não trabalha com ditado, irmãos. Deus trabalha com a verdade, é com a palavra dele. Deus não trabalha com o que nós achamos, Deus trabalha com a palavra dele. É nós que tem que abrir mão do que nós achamos e fazer a vontade de Deus. Então, fui orar para a criança, a mãe ficou brava, e a Bíblia fala aqui, esse homem fala: mestre, desde a infância, um espírito mau se apodera do meu filho, e lança ele no chão, escumando a boca e virando os olhos, quer dizer, ataque epilético. Ele tinha ataque de epilepsia, então ele caía no chão e escumava a boca. Aí ele fala: ora ele lançava ele no fogo, e ora lançava ele na água a fim de destruí-lo, e não tem quem o livra desse mal. Eu já levei ele a teus discípulos, mas teus discípulos também não puderam expelir os demônios. Aí Jesus falou: sociedade perversa, povo incrédulo, porque aquele homem atribuiu a responsabilidade da libertação do filho dele aos discípulos. Mas só que aquele homem também poderia seguir Jesus e ele mesmo expulsar o demônio do filho dele. Nos dias de hoje não é diferente. As pessoas atribuem a nós a responsabilidade de expulsar os demônios de todo mundo. Mas só que essa mesma palavra que eu recebi, essa mesma autoridade, esse mesmo poder que eu recebi de Jesus, qualquer um de nós que estamos aqui, que está lá fora, pode receber. Tem gente que atribui, amados irmãos, a falta de sinal à igreja, sim, mas só que a ele também. Há uns 4 irmãos já chegou em mim falando: ó, varão, mas antigamente os irmãos oravam e isso acontecia. Agora a igreja, né, deu lugar para o pecado. Isso, eu falei: então o irmão deu lugar para o pecado? Eu falo, irmãos, eu falo para edificar. Falou: varão, com todo respeito, você está no pecado? Não, então por que você não ora e Deus faz o mesmo sinal que fazia com os irmãos lá? Porque eu vejo Deus fazendo ainda. Eu vejo Deus fazendo. Já vi Deus fazendo dentro da minha casa, fora da minha casa. Deus usando pessoas na minha vida e fez na minha vida. Deus me usou para a vida dos outros e fez. Os sinais não cessou. O milagre não cessou. Então nós temos, amados irmãos, que pedir a Deus a libertação desse pensamento. Qual pensamento, irmão Márcio? Da terceirização. Terceirização de quê? Das nossas responsabilidades. O juízo de Deus é individual. Aquele pai levou a criança até os discípulos. Amém, fez boa coisa. Mas ele quis dizer a Jesus como se o problema, a culpa fosse os discípulos. Quer dizer, seus discípulos é tão fraco que nem para expulsar demônio. Serviram. Vamos ver se o Senhor, pelo menos o Senhor expulsa. Me ajuda aqui. Mas só que qualquer um de nós, irmãos, qualquer um dos irmãos que está aqui, ó, do mais novo ao mais velho, se começar a orar, se começar a abrir mão do pecado, se começar a jejuar, expulsa demônio, legião, cura enfermo. Isso não é responsabilidade minha, que sou pregador. Não é responsabilidade das irmãs. É responsabilidade de todos nós. A Bíblia fala bem claro: aquele que ouvir a minha voz e praticar meus mandamentos, eis que eu os darei poder sobre os demônios, eu os darei poder sobre as enfermidades. Vai pôr a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados. Vou pôr a mão sobre os endemoniados, eles vão ser libertos. Vou pôr a mão sobre os mortos e eles ressuscitarão. Está vendo? Se o irmão que tiver aqui, se eu deixei de jejuar, orar, vigiar, e o sinal cessou na minha vida, amém, mas não quer dizer que cessou na sua vida. Você pode ainda orar por milagres. Você pode ainda orar por sinais, por maravilhas. Você pode ainda expulsar demônios, curar enfermos. Deus não parou, irmãos. E nem vai parar por quanto o Espírito dele estiver sobre a terra. Por quanto a igreja não for arrebatada, sinais e maravilhas vão seguir a todos aqueles que crerem. Amém? Guarda esta palavra em nome do Senhor Jesus.